Novo estudo revela informações sobre o criador do Bitcoin. O quão importante o Bitcoin se tornou. Bem-vindo à Dupla Cripto, sua melhor dose de cripto notícias. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e deixe o like para não perder nenhum vídeo. Estudo revela informações sobre o suposto criador do Bitcoin. Antes disso, vamos entender quem seria Satoshi Nakamoto. Pseudônimo utilizado pela pessoa ou grupo de pessoas que criaram a moeda virtual Bitcoin. Como parte da implementação, Nakamoto também desenvolveu o primeiro banco de dados de blockchain. No processo, Nakamoto foi o primeiro a resolver o problema do duplo gasto com criptomoeda usando uma rede em ponto a ponto. Nakamoto foi ativo no desenvolvimento do Bitcoin até dezembro de 2010. Em 22 de maio de 2010, agora conhecido como Bitcoin Pizza Day, sua criação foi implementada por Laszlo Anex quando ele concordou em pagar 10.000 Bitcoin por 2 pizzas do Papa Joss. Há diversas teorias a respeito de quem poderia estar por trás da verdadeira identidade de Satoshi Nakamoto, mas por enquanto são apenas especulações. Um novo estudo acadêmico, publicado por 9 pessoas, revela informações sobre Satoshi Nakamoto, criador do Bitcoin, bem como dados sobre os primeiros dias do Bitcoin, mostrando um sistema frágil e vulnerável. Um dos principais pontos de destaque é a quantidade de Bitcoin que Satoshi Nakamoto possui. Após minerar 22.171 blocos, quando suas recompensas eram de 50 Bitcoin, o criador do Bitcoin conseguiu acumular 1.108.550 Bitcoin, hoje equivalentes a 162 bilhões de reais. Além disso, o estudo mostra que o Bitcoin era muito vulnerável em seu início, conforme havia poucos mineradores. Apenas 64 pessoas, incluindo Nakamoto, mineraram a maioria dos blocos até 2011, quando o Bitcoin atingiu paridade com o dólar. Satoshi Nakamoto, um possível americano. Além de analisar dados on-chain, o estudo investigou os horários de atividade do criador do Bitcoin em diversos meios de comunicação. Seus e-mails, postagens no Bitcoin Talk e momentos em que seu minerador ficou offline, apontam o provável horário em que Satoshi Nakamoto estaria dormindo. Tais períodos de inatividade apontam que Nakamoto ficava longe de seu computador por cerca de 8 horas, entre as 6 e 14 horas no UTC. Ou seja, entre 22 e 6 horas no horário do Pacífico 1 e 9 da manhã pelo IST, ambos fusos horários dos Estados Unidos. Esses dados estão de acordo com a possibilidade de que Satoshi Nakamoto estivesse vivendo na América do Norte ou do Sul, aponta o estudo. Claro, não podemos descartar a possibilidade de que Satoshi Nakamoto tendesse a dormir em horários alternativos em relação ao seu fuso horário. Em relação à fortuna de Nakamoto, o estudo aponta que Satoshi teria minerado 22.171 blocos, ou seja, 1.108.550 Bitcoin, equivalentes a 162 bilhões de reais atualmente. Tal estimativa só foi possível por conta de um padrão encontrado nos blocos minerados pelo criador do Bitcoin. Bitcoin, frágil e vulnerável. Se hoje a mineração de Bitcoin chega a ser uma questão ambiental devido ao grande consumo de energia, em seu início era muito diferente. Apenas 64 pessoas, incluindo Satoshi Nakamoto, tiveram grande papel na segurança do Bitcoin até quando a criptomoeda atingiu paridade com o dólar, ou seja, chegou a $1. A primeira época, entre janeiro e julho de 2009, mostra que Nakamoto era basicamente o único a acreditar em seu projeto. Gradualmente, novos entusiastas começaram a dedicar seus equipamentos para minerar Bitcoin, que ainda não valia nada ou apenas alguns centavos de dólar. Devido ao baixo hash rate, é notável que o Bitcoin poderia ter sofrido diversos ataques na época. O mesmo pode ser dito com a introdução da mineração por placas de vídeo, muito mais efetiva do que por processadores. Por exemplo, entre o lançamento do Bitcoin e 1º de dezembro de 2009, 11 meses depois, Satoshi Nakamoto frequentemente controlava a maioria dos recursos computacionais e podia realizar ataques unilaterais de 51%, explica o documento. Surpreendentemente, descobrimos que outros agentes também podem realizar ataques de 51%. Sem valor financeiro, e com poucas pessoas interessadas em dedicar seus computadores à mineração, certamente tal período foi o mais crítico para o Bitcoin. Contudo, o interesse em atacar a rede parecia ainda menor, o que ajudou o mesmo a manter-se vivo. Hoje, 13 anos depois,
o Bitcoin está mais seguro e descentralizado do que nunca. Contudo, transformou-se em um grande alvo devido aos seus valores monetário e moral, justificando o interesse de muitos em defendê-lo. Segundo o site Bitcoin Treasuries, atualmente 3 países possuem Bitcoin como reserva de valor: El Salvador, Ucrânia e Geórgia. No momento, apenas El Salvador e a República Centro-Africana adotaram o Bitcoin como moeda legal. Mas outros países estão pensando em fazer o mesmo e alguns até iniciaram mudanças legislativas. Na Ucrânia, por exemplo, o governo aceitou doações em criptomoedas e arrecadou mais de 100 milhões de dólares nos primeiros dias do conflito. Mas os bancos centrais dos países ocidentais temem que as criptomoedas sejam usadas para driblar as sanções impostas à Rússia. Os pedidos de regulamentação internacional são cada vez mais intensos nos Estados Unidos e na Europa. Aqui no Brasil, por sua vez, já está em desenvolvimento o projeto do Real Digital, comandado pelo economista do Banco Central, Fábio Araújo. Outros países cogitam a possibilidade de criar a própria moeda digital, que seria centralizada. O Bitcoin oferece uma visão arrebatadora da oportunidade de reimaginar como o sistema financeiro pode e deve funcionar na era da internet e uma catálise para remodelar esse sistema de formas que são mais poderosas para pessoas e empresas.